Boa noite, queridas almas. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Andressa e sou a voz por trás das mensagens que são colocadas aqui no canal. Antes de chamarmos a nossa palestrante da noite de hoje, a nossa querida Márcia, que vai falar sobre abundância e escassez, então, eu quero dizer que para quem quiser entrar em contato com a Morada dos Mestres, para saber um pouco mais sobre o trabalho, para quem quiser adquirir o livro O ABC de um Mestre, que foi escrito pela Márcia, o meu tá aqui. Então, os telefones de contato, os links de contato estão todos na descrição desta live. Ao longo da live, eu coloco aqui também para vocês anotarem, quem preferir. Certo, pessoal? Para ficar bem fácil o acesso a cada um. Vamos fazer aquele nosso momento de ancoragem. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tomar uma respiração bem profunda. Inspira e expira. Cada vez que você respirar, você vai relaxando o topo da sua cabeça, vai relaxando os seus olhos, os seus ouvidos, o seu nariz, a sua boca, seu maxilar. Conscientemente, você vai decretar ao seu corpo que você está relaxando. Dê o comando a todas as células do seu corpo físico e decrete que você está relaxando os braços, relaxando o tórax, relaxando o abdômen, se sentindo cada vez mais relaxado, relaxando as pernas, os pés e se conectando profundamente com a nossa querida Mãe Gaia. Imagine que dos seus pés estão saindo raízes e essas raízes vão penetrando cada vez mais fundo na terra, mais fundo, fortalecendo essa conexão entre a nossa Mãe Divina, Mãe Gaia, que nos fornece esse corpo perfeito que cada um de nós tem. Essa dádiva pela qual nós podemos manifestar o Eu Sou, manifestar o divino que há dentro de cada um de nós. E assim, com essa consciência de gratidão, consciência de amorosidade, consciência de fluidez, recebam essa mensagem. O alívio de não mais sentir dor pelas escolhas dos filhos. O alívio de compreender que nossos filhos escolheram as lições certas para eles. Chegar a esse ponto de entendimento não é fácil. Antes disso, passamos por energias que precisamos reconhecer em nós e assim transmutá-las, sabendo que fizeram parte da experiência. Energias que nos prendem à densidade dual, para as quais, se não olharmos bem de frente, não conseguimos nos libertar. Dentre essas energias, as duas mais presentes são culpa e julgamento, ambas atrapalhando nosso livre caminho e também de nossos filhos. É libertador quando compreendemos que eles fizeram as próprias escolhas e têm o que precisam dentro de si mesmos
para atravessar a ponte que separa a experiência da ilusão rumo à verdade da alma. Eles saberão encerrar as experiências de dor e medo e voltar para casa. Sendo assim, em nome da divina presença eu sou, nós damos por aberta a live da noite de hoje e que ela nos traga todos os códigos de luz necessários para o despertar de cada um de nós, para a libertação de toda a ilusão que ainda nos prende nas energias densas da terceira dimensão. E assim, meus queridos, a leitura da noite de hoje, então, o trecho, né? Tem como título Aos Pais, está na página 154 do livro O ABC de um Mestre. Vamos chamar a Márcia, então? Boa noite, Márcia querida. Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao canal Desperte-se e a palavra é toda sua. Gratidão, querida Andressa. Gratidão a todos que estão aí nos compartilhando, né? Não estão nos assistindo, estão compartilhando a energia e movimentando essa grande egrégora que trabalha dentro das verdades divinas. A hora que eu abri aqui para conversar um pouquinho com a Andressa, que a gente conversa um pouquinho antes, então ela perguntou se estava tudo bem. E eu falei, está maravilhosamente bem, por quê? Porque nós conseguimos chegar em um lugar dentro desse trabalho em que nós estamos não só vendo, mas nós estamos sentindo o encerramento da experiência que durante tantos anos, durante praticamente 14 anos, nós acreditávamos. Então, hoje isso é uma verdade. Dentro de todo esse estudo que nós fizemos, isso hoje é uma verdade. As pessoas estão conseguindo chegar no ápice, no cerne, na raiz, na base do que as prende nessa dimensão de dor e medo. Então, eu quero dar boa noite para todos vocês. Eu quero dizer que eu estou extremamente feliz com o que está acontecendo, com os movimentos que estão acontecendo durante esse mês, do mês passado para agora, e vendo que tudo isso está se intensificando. Então, que todos sejam bem-vindos nesse grande movimento, que todos sejam muito bem-vindos nessa egrégora que está disponível para todos aqueles que desejarem agradecer a experiência que fizemos dentro da ilusão, soltar esta experiência e deixar a energia egóica descansar, porque ela está cansada. Então, hoje, eu estou falando de um outro lugar, eu estou falando de uma outra percepção, porque uma das coisas que precisamos observar no nosso dia a dia é que todos os dias nós temos mudanças internas e nós precisamos aproveitar esses influxos dessas mudanças para a gente dar aquele passo para frente. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a praticamente toda a humanidade quando a gente fala de abundância e de escassez. Principalmente porque a grande maioria da humanidade acredita que a abundância é ter dinheiro e escassez é não ter dinheiro. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto de um outro lugar. E eu quero começar com uma frase que tem na Bíblia, ou que tem em vários ensinamentos, né? Procurar primeiro o reino do céu. Após isso, tudo lhe será dado em abundância. Então, eu gostaria de falar um pouquinho
sobre a abundância. Por quê? Porque a escassez nós já vivemos muito tempo. Por várias encarnações, nós vivemos a escassez. Então agora a gente precisa operar em outra plataforma, que é a plataforma da abundância. Então, quando a gente escuta essa frase, vindo, né, de ensinamentos religiosos, filosofias religiosas, a gente fica engessado. Por quê? Porque a gente sempre acreditou que esse reino do céu é uma coisa muito distante, é em busca de um Deus que nunca existiu, o Deus que nunca existiu pregado pelas religiões. Então agora nós vamos tirar os véus disso. Nós vamos desenhar a simplicidade que é esse reino, que é o reino do céu. Nós estamos trabalhando já tem bastante tempo, né? A gente está ouvindo live, está ouvindo ensinamento, está ouvindo palestras sobre luz e sombra. Então, o que a gente vem trabalhando durante todos esses anos? Esses 14 anos de atividade aqui nessa escola, a gente vem falando a mesma coisa. A gente não muda o discurso. Para que a gente possa elevar a nossa frequência, nós precisamos olhar com verdade para as nossas, vamos acompanhando, tá? Emoções. Então, o que são as emoções? São aspectos da nossa personalidade que nós viemos experimentar, que rege o nosso comportamento. E o nosso comportamento, o nosso pensamento, eles derivam das emoções. E essas emoções, elas derivam do campo. Eu não vou nem colocar mais campo fenomenológico. Eu já vou colocar o campo do inconsciente coletivo. Então, as minhas emoções, quando elas se conectam com o campo do inconsciente coletivo, eu tenho pensamentos e comportamentos que derivam dessa frequência, que é uma frequência baixa. Dentro dessa frequência, existe uma energia que toda a humanidade vem experimentar, que se chama escassez. E a escassez, ela vem de uma carência. Então, quando a gente vem para esse planeta, a gente vem experimentar exatamente isso, a carência, a escassez. Mas como é uma energia, essa escassez e essa carência de tudo, ela pode estar numa pessoa que não tem uma renda financeira alta, ela está na pobreza, mas ela também pode estar na riqueza. Uma pessoa rica, uma pessoa abundante, que nós consideramos que é abundante porque tem muito dinheiro, ela pode viver na miséria. Por quê? Porque a abundância não é a quantidade de dinheiro ou de recurso financeiro que uma pessoa tenha. A abundância é o quanto ela está conectada com a verdade da alma, aonde ela está conectada com a fonte primordial, que é abundante em servir. Ah, mas eu tenho que pagar minhas contas, não é assim que funciona. É isso que eu ouço, tá? É isso que eu ouço. Ah, mas o meu salário é pouco. Ah, mas isso e aquilo. Também não é isso. Quando nós olhamos com verdade para todas as nossas mazelas e paramos de buscar o dinheiro, moeda, nós encontramos a abundância. Porque o dinheiro está vinculado à escassez e a abundância, ela está totalmente ligada à fonte.
a programação mental. Então, a escassez, ela faz parte do quê? Da experiência que se você não tiver dinheiro, você é uma pessoa carente de tudo. Mas a carência não é financeira e nem de coisas materiais. A carência é emocional. É a carência da sua própria verdade, da sua luz. Quando eu consigo me fortalecer dentro de um padrão mais elevado de consciência, sai essa sensação, porque nós vivemos de sensações, né? Então, a culpa é uma sensação desagradável, o nojo é uma sensação desagradável, a escassez é uma sensação desagradável. Então, essas sensações, em relação às emoções que nós sentimos, elas saem do nosso campo. E quando sai isso do nosso campo, quando nós reconhecemos isso, nós entramos em outra vibração. E o que é essa outra vibração? Essa vibração é a vibração da abundância. A abundância, se eu pudesse desenhar, porque tem energias que é muito difícil falar sobre elas, porque não tem palavras. Mas se eu fosse desenhar o que seria a abundância, seria uma entidade energética que a gente se conecta, assim como o amor. Quando eu reconheço o amor, eu estou conectada com a abundância divina. Então, quando eu estiver conectada com a abundância divina, eu vou ganhar uma mala de dinheiro do capitão do Charan? Eu vou ganhar? Não, você não vai ganhar uma mala do comando. Você não vai ganhar dinheiro. Você vai ser a abundância. Só que para que eu seja a abundância, para que eu precipite, para que eu crie esta realidade, eu preciso estar com o meu campo vibracional em alta frequência. E viver em alta frequência não é falar sobre processo ascensional, é ser a consciência crística. Não é eu querer, é eu ser. O que eu busco, eu me torno. Então, eu me torno a abundância, eu me torno o amor, eu me torno a compaixão. Por quê? Porque todas essas energias, todas essas frequências, né? Porque a gente chama frequência, vibração, energia, tudo a mesma coisa. Então, quando eu me torno essa energia, o que acontece comigo? Quando você se torna a energia da abundância, você não está mais trabalhando para o seu ego. Você está no planeta para ser um serviço. Ser um serviço à luz. Aí vocês podem estar perguntando, tá, eu vou ficar a amorosa do ano, a super compreensiva, a cheia de compaixão, e aí, o que vai acontecer? O meu patrão vai aumentar o meu salário? Não é isso ainda. Não está vinculado ao que você ganha, mas está vinculado ao que você precipita através da sua própria luz. Então, vamos considerar que você trabalha num determinado lugar, e você está na frequência ainda, naquela frequência de disputa, de discórdia, de uma coisa que se usa muito, e ela está bem evidente agora, o oportunismo, se você está esperando o coleguinha cair para você ocupar o lugar dele, se você está na reclamação do que você faz, se você está na ingratidão pelo que você experimenta nessa dimensão. Então, tudo isso, se estiver no teu campo, você vai estar aí, o cachorrinho correndo atrás do rabo, não vai acontecer nada. Mas se a tua frequência está mudando, e se você mudou, olha como é sutil. Você está aí no teu trabalho, mas a tua frequência ela é um pouco mais alta. Entra lá, um concorrente da sua empresa, você conhece alguém, a pessoa vai ler a sua frequência,
e vai falar, nossa, essa pessoa aqui cabe certinho aonde eu estou precisando. Aí é uma empresa melhor, é um salário melhor, é uma oportunidade maior. Então, o que que acontece? Quando você se torna essa frequência da nova energia, aonde o teu campo vibra em frequências mais elevadas, você não precisa ser oportunista. Por quê? Porque o teu campo, ele abre as possibilidades e as oportunidades de estar cada vez melhor, porque o universo entende, a fonte entende, Deus entende, o que vocês quiserem. Algo maior que direciona uma pessoa que está no padrão de alma, ela é direcionada por uma fonte criativa, então, ela é muito melhor aproveitada se ela estiver na abundância, porque uma pessoa abundante, ela não pensa só em si. Uma pessoa abundante, ela pensa em todo mundo. Mas é para ir lá e dar dinheiro para o outro, interferir na experiência do outro? Não. Uma pessoa abundante, ela serve o todo através do que ela vibra. E uma pessoa que vibra em uma frequência alta, servindo ao todo, ela já está em serviço. Evidentemente, vai aparecer oportunidades onde ela pode fazer um pouco mais por ser abundante. E aí a gente faz. Não tem problema nenhum. Desde que não seja para interferir na vida do outro, nem para incapacitar o outro, mas sim para dar um impulso para que o outro consiga. Jesus não falava, não deu peixe, ensina a pescar? Eu nem sei se Jesus falou isso, mas considerando que é uma boa frase, vamos acreditar que sim, porque hoje até eu tenho tido mais cautela, porque nem tudo que está na Bíblia foi Jesus que disse, mas as coisas que têm fundamento é importante serem lembradas, né? Então, o que que eu considero como abundância? Abundância é quando você saiu da escassez, da distância que você tinha da fonte. Porque o véu é justamente esse. O véu é você acreditar que você está longe da fonte e estar na separação. Porque o amor é abundante, é generoso. Não é ser bonzinho, é ser generoso. Mas primeiro a gente precisa ser generoso com a gente mesmo. Ser abundante com a gente mesmo. É como gostar tanto de você, gostar tanto da sua experiência, gostar de ter vindo fazer essa experiência, ter gratidão por ter vindo fazer essa experiência, ter gratidão pelas pessoas que compactuaram essa experiência com você. Ter gratidão pelas experiências das pessoas que compartilharam com você a experiência, não é você carregar as pessoas, é você reconhecer a grandeza. E se você não reconhece a grandeza, você não consegue sair do campo. Por que que a pessoa não sai? Porque carrega ainda a culpa. Então, qual seria o olhar para que eu possa viver em abundância? Seria observar quais energias eu preciso reconhecer no meu padrão, relacionada a todas as energias que nós sentimos, a emoção energética, ela está vinculada a alguém, ou que a gente julga, ou que a gente culpa, ou que a gente não reconhece, ou que a gente ignora, né? Porque uma forma também de mostrar o nosso desafeto, e olha, mostrar o desafeto em relação ao outro é mostrar o desafeto em relação a nós mesmos em alguma parte. Se o meu desafeto é com um feminino externo, ou seja, minha mãe, ou seja, minha namorada, ou seja, minha esposa, ou seja, minha irmã, seja o que for, é o desafeto que eu tenho comigo em relação ao feminino que eu ainda não reconheci em mim.
E assim também é com o masculino. Hoje a gente não fala mais, não reconheceu a mãe, não reconheceu o pai. Não, não reconheceu as duas polaridades de que você é, porque nós somos as duas polaridades. E essas duas polaridades reconhecidas, elas nos jogam na abundância divina, porque a gente volta a se conectar com a fonte. Eu preciso estar conectado com a fonte que me provém. Mas até então, né, nós estamos aí nesse estudo, faz pouco tempo que nós somos informados que a gente não precisa viver a experiência humana. Faz pouco tempo que nós somos informados que nós podemos sair da experiência. Então, há 14 anos atrás, quando eu trazia essa informação, evidentemente as pessoas achavam que eu era biruta. E realmente dá para entender que sim. Por quê? Como que a pessoa vai sair da experiência humana? Até então, não tinha-se a informação que a experiência humana é feita através da leitura das frequências que a gente vive. Então, hoje, mais que nunca, nós já podemos aceitar que é possível sair da experiência e viver a verdade divina que somos. Já podemos aceitar no coração que é possível eu representar a energia crística nesse planeta através do que eu sou em verdade. Mas só pode acontecer se eu atravessar essa ponte que me prende na ilusão do que eu não sou. Hoje a Andressa abriu o livro numa parte bem interessante, que a gente está falando sobre os filhos. E nós, até entender como é que funciona esse jogo, nós atrapalhamos bastante o caminhar dos nossos filhos. E eu, com certeza, também atrapalhei bastante o caminhar dos meus. Só que não nessa conotação de atrapalhar como fez errado. Não. A gente achou que estava fazendo certo, porque a gente acha que suprir está fazendo certo. A gente tem medo que o filho sofra, a gente tem medo que o filho não dê certo, a gente tem medo que o filho fique triste, né? Mãe morre de medo de ver o filho triste. Quer dizer, então a gente vem fazer essa experiência aqui, mas o meu filho não pode fazer experiência de tristeza. Não. Hoje a gente entende que vai fazer. E foi muito interessante, porque ontem a gente atendeu à noite uma pessoa que estava justamente nessa questão, ainda sentindo culpa por algumas decisões do filho. E quantas mães estão presas nessa energia de culpa por conta da decisão dos filhos? Eu acredito que a grande maioria das mães. Um tempo da vida da gente, antes de compreender esse jogo, a gente passa a sentir culpa. E é uma energia de densidade. Então, se tem uma energia de densidade, não é possível entrar na abundância divina. E não é uma coisa negociável, meio lá, meio cá, porque é dentro da gente. Ou eu confio plenamente no meu poder divino, ou eu confio plenamente no meu poder de cocriação, ou eu ainda estou na frequência da terceira dimensão, conectada ainda com a experiência humana. Hoje eu saí com o meu neto, fomos almoçar lá no shopping, e eu falei para ele, Pi, sabe como a vovó está? A vovó está só observando, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que contar o que a gente viu. Então, eu acho que agora algumas pessoas estão só observando. A gente ouve, a gente assiste, participa, mas a gente está observando um pouquinho além do que está sendo contado. Porque o que está sendo contado baseado na ilusão de quem viveu. Seja qual história for. E para a ilusão, não tem o que ser feito.
Então, quando alguém contar uma história, independente se você consegue tirar algum proveito disso ou não, sempre é sobre a ilusão. Porque a verdade não tem história. Olha como é simples. A verdade não tem história, porque a verdade só é. E o que é, não precisa de enredo, não precisa de justificativa, não precisa de nada. Só é. Você olha, é energético. Você já sabe que é. Quando ainda está preso na ilusão tridimensional, aí você conta, aí você explica, aí você vai justificar, aí porque aquilo, você quase que precisa todo o tempo convencer as pessoas daquele fato. E não é, a verdade não precisa ser convencida. A verdade, ela simplesmente se instala. A luz, ela se instala. A verdade se instala, a compaixão se instala. Por quê? Porque como é uma frequência, chega uma frequência alta numa frequência baixa, a frequência baixa ela é consumida por essa frequência alta. E é isso que está acontecendo com o ego de todos nós. Nós, cada vez que reconhecemos uma arrogância, um olhar de julgamento, um olhar de culpa, um olhar de controle, nós só não estamos liberando a pessoa que está trazendo para nós a oportunidade de ver que aquela energia é nossa. Então, a gente agradece por você trazer essa energia para mim. E eu também me libero da experiência, porque é eu que me libero, eu não libero o outro. Eu me libero. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim para mim: nossa, eu preciso pedir desculpa para fulana, porque eu tratava ela tão mal. Eu era tão indelicado. Essa pessoa falando para mim hoje. Aí eu comentei com essa pessoa, falei: olha, o fulano vai te pedir desculpa. Mas por quê? Ele nunca fez nada para mim. Nunca me tratou mal. Eu não lembro disso. Aí, olha que conclusão bonita. Prestem atenção. O que tinha dentro dele era o que tinha dentro dele. Não era o que ele fazia. A ação tinha uma intenção, mas era só dele. O outro não viu. E ainda completou, falou: nossa, ele sempre me tratou muito bem. Falei: muito. Por isso que a gente fala, gente, é seu. Se você sentiu, seja o que for, em relação ao outro, é seu. Porque o que você está sentindo dentro de você em relação ao outro não está caído no chão para você falar que é do outro. Se você está sentindo, é seu. Né? Se você falar, nossa, achei isso aqui, pode ser que seja do outro. Mas se sente, é seu. E não é pelo que o outro faz. Porque o movimento do universo, de atração e repulsão, ele acontece para que as coisas possam ser clarificadas. Mas a ignorância humana não permite isso. Acontece um fato, seja ele desagradável, aí vai mais pedra para cima daquilo. É como se tivesse um incêndio e você, em vez de apagar o incêndio, você taca mais gasolina, você taca mais fogo. Por quê? Porque você está tendo ressonância com aquele evento. Então, quanto mais ressonância, olha lá, o André pôs ali, ó, achou, pega que é seu. Então, quando eu observo que está acontecendo um evento aqui, eu tenho que amenizar essa história, porque nós estamos falando de ilusão. Eu não estou falando que o André é. Eu falo que o André experimenta. Eu falo que o Robson experimenta. Eu não falo que a pessoa é. Eu não taxo uma pessoa de nada.
Porque quando eu estou falando de Pedro, eu estou falando mais de mim do que de Pedro. Isso também é bíblico. E quando eu afirmo, eu estou reafirmando o que eu nego em mim. Como que eu vou entrar na abundância divina se eu não consigo nem reconhecer a grandeza de quem compartilha a vida comigo? Eu não vou falar, tá, da humanidade. Eu estou falando das pessoas que compartilham a vida comigo. Como que eu vou esperar abundância se eu sou escasso de olhar, se eu sou escasso de benevolência, mas eu sou abundante no julgamento? O julgamento escorre, o controle escorre, o medo, a culpa. Como é que eu vou entrar na abundância divina? Ser abundante é quando eu posso ter um olhar em que todas as pessoas estão dentro do reconhecimento do que eu sou em verdade, não do que eu atribuo ao outro, porque tudo que eu atribuo ao outro é meu. Queira ou não, se eu tenho ranço com alguém, sou eu que vivo tudo aquilo de uma forma ou negada ou disfarçada. Porque os espelhos, eles estão aí para nos mostrar até mesmo a nossa escassez, a nossa miséria interna, né? Dentro dessa consciência escassa, tem um miserável. Vocês imaginem se nós vivêssemos em um mundo, vamos considerar que o nosso mundo seja distribuído assim: pessoas abundantes e pessoas escassas. Então, todas as pessoas abundantes morariam aqui e todas as pessoas escassas morariam aqui. Só que essa pessoa abundante e essa pessoa escassa, elas dependem uma da outra, energeticamente falando. O que seria isso? Vamos dizer que que eu vivo a Márcia da escassez. Mesmo que o abundante venha aqui com toda a sua abundância e ele venha me ofertar com a sua abundância, eu estou na arrogância, porque para ser ofertada pela abundância eu preciso estar na humildade. Eu não consigo receber. A escassez, ela está ligada à arrogância de não receber. Mas é receber o quê? Receber a nova energia. Dentro da consciência da quinta dimensão, existe uma energia que movimenta toda a mudança que nós precisamos fazer, e ela está disponível para todos, que é a energia da humildade. A pessoa que não tem essa energia no seu campo não consegue receber a nova informação. Por quê? Porque a arrogância, ela arroga que ela sabe e que ela não precisa da nova informação. E sem a nova informação, que são códigos nos nossos filamentos de DNA, a gente não consegue entrar na abundância divina. Para liberar os códigos, nós precisamos limpar o campo das emoções: julgamento, culpa, medo, raiva, ciúme, inveja, dissimulação, oportunismo. Vocês percebem que a experiência humana, ela está vinculada às nossas emoções, ao nosso comportamento e às nossas atitudes? Tem gente que é assim: se gosta da pessoa, é um gostar, tá?
É gostar, eu não estou falando ressonância, eu estou falando gostar. E o gostar, ele envolve um monte de coisa, principalmente interesse. Ressonância é outra coisa. Ressonância é quando não precisa acontecer nada, mas é bom estar com aquela pessoa. Percebe a diferença? Eu gosto da Andressa. Ah, mas a Andressa é legal, ela deixou falar no canal dela, não sei o quê. E se eu não soubesse de nada da Andressa, como seria minha ressonância com a Andressa? Então, a gente gostar de uma pessoa, a gente se dar bem com uma pessoa, existe um interesse, existe uma troca. Ressonância, a gente não precisa de nada. Apenas estar é bom. A gente não precisa ofertar nada. É bom estar ali. E quando a pessoa gosta, está nessa frequência de gostar e não gostar, de se dar bem e não se dar bem, é porque ainda tem julgamento. Existem situações em que nós não participamos mais, que a vibração é diferente, a gente não participa. Mas isso não tem a ver com gostar e não gostar. Porque eu não participar de uma festa rave, por exemplo, uma rave, uma balada dessas de funk, eu gosto disso. Eu não tenho ressonância nenhuma, então eu não tenho nenhum motivo para estar numa festa dessa. Mas aonde que é a diferença? A diferença é quando eu não vou, mas eu tenho o olhar de julgamento para quem ainda está lá. Porque eu posso não ir, eu posso não me identificar com determinada ação, mas quando eu já tenho em mim a compreensão de que cada um está fazendo a experiência que precisa, o julgamento some. Então, nós precisamos estar atento quando a gente fala sobre uma situação, nós precisamos entender que a experiência daquele indivíduo ainda não terminou. Isso não quer dizer que eu não possa falar nessa experiência, porque quando a gente fala na experiência e traz o olhar correto, a gente abre uma possibilidade do outro entender que não é pessoal. Nós precisamos entender que não tem mais experiências pessoais. As pessoas não estão fazendo experiências pessoais, elas estão fazendo experiências emocionais e os espelhos estão aí para que a gente possa liquidar essas faturas o mais rápido possível. Então, uma forma de agradecer, uma forma de sair ileso das situações agora é reconhecer que não é pessoal. Nada que aconteça na nossa vida hoje é pessoal. Porque nós não somos mais a personalidade. Enquanto a gente está batendo na tecla, você é assim, o outro é assado, você é assim, o outro é assado, é personalidade, isso não cabe mais na nossa vida. Precisamos compreender que nós estamos aqui como fractais da fonte, nós somos exatamente a mesma frequência. Nós não somos todos juntos, nós somos uma coisa só. É diferente de estar junto, porque para estar junto eu preciso ter a consciência de que eu estou separada, eu não estou separada, eu nunca estive separada. Então esse cuidado, esse entendimento é tudo. Estamos todos representando a mesma frequência nesse planeta. Alguns estão representando ser tampa e outros estão representando ser garrafa. Vai chegar uma hora que a tampa e a garrafa vão fechar esse contrato. E aí sim, somos um serviço. Olhou para quem for, sentiu que não desceu, olha, é teu. Aí todo mundo quer ter uma vida plena, quer ser abundante, quer, mas não vai. Por que será? Porque ainda está vibrando na densidade da terceira dimensão, e a densidade da terceira dimensão, ela foi projetada, é um projeto para ferrar a humanidade. E se você está alimentando essa dimensão
com os seus sentimentos, com as suas raivas, com o seu julgamento, com o seu deboche, com a sua culpa, seja qual energia for da programação mental, vai continuar na experiência de escassez. Por quê? Porque aqui dentro está escasso da verdade divina. Então, procurar primeiro o reino do céu é procurar primeiro a verdade divina em si mesmo. E essa verdade é que vibra. A verdade não é o que você fala, a verdade é o que você é. Você é a verdade, você é a criação. Você é a fonte. A fonte que precipita tudo aqui. Quando a gente fala em cocriação, tem gente que acha que cocriação é ficar falando, fazendo afirmações o dia inteiro, não, porque eu quero, eu vou construir a minha nova realidade. Você não vai construir nada porque você já é a nova realidade. Você só precisa caminhar nela. Se você está pensando ainda que vai ser, que vai fazer, que vai chegar, não vai, porque não tem amanhã, não tem daqui a pouco. Ou você tem atitudes coerentes com a luz, coerentes com a energia crística agora, ou vai ficar achando que tem, porque nem tem mais esse tempo. O tempo linear, ele já acabou. E tem gente que acha que tem um futuro ali, não tem. Ou você é a frequência agora, ou você não é nada. Ou você é uma experiência ainda rodando. Então, queridas almas, eu gostaria de saber se vocês compreenderam que para entrar na abundância divina, vocês precisam ser essa abundância. Porque continuar na escassez da terceira dimensão, sustentada pelas velhas emoções que cada um carrega até hoje, não vai colocar ninguém na abundância. Não adianta querer ganhar mais dinheiro. Precisa ser as energias que olha que bonito, chegou agora. Precisamos ser a energia que justifique sermos abundantes. Precisamos ser a energia que justifique sermos abundantes. Adianta você ser uma pessoa rica. Adianta você ser uma pessoa financeiramente, como fala, abastada? É isso? Não lembro direito. E você não conseguir ter um olhar de que o trabalho daquela pessoa que está ali te servindo pode ser um pouco maior. Então eu digo assim, você tem muito dinheiro, mas você respeita a lei. Não, porque o salário mínimo é tanto, então eu vou pagar tanto. Mas será que não dava para pagar um pouco mais? Para o eletricista que vem arrumar a tua lâmpada? Não dá para você pagar um pouquinho mais para quem presta um serviço? Sabe a história? Você está prestando um serviço e a pessoa acha caro? Isso é abundância? Não, isso é escassez. Porque quando o meu dinheiro não serve para servir, o meu dinheiro não serve para nada. Meu dinheiro não serve para exatamente nada. Por quê? A abundância, ela vem do meu olhar, um olhar expansivo sobre tudo. E se eu não valorizo o outro, eu me desvalorizo. Gente, é um jogo isso, pelo amor de Deus, percebam. Isso é um jogo. Você reflete fora e recebe o que você reflete. Não tem como ser abundante se você é escasso, até no olhar. É muito difícil para a programação mental reconhecer o valor do outro. Mas todo mundo quer ser reconhecido. Briga bravamente. Olhem para mim, me aplaudem, valorizem, me dê mais, aumente meu salário. Não é assim que a programação mental se comporta? Tem alguma coisa errada nesse comportamento? Não. É assim que a programação mental é. Ela só sabe fazer isso. Por isso que nós não temos que ter culpa. Nós precisamos apenas reconhecer aonde esses gatilhos estão nos prendendo.
Tem gente que faz conta de moeda. Tá certo? Tá. Tá certo? Não tá certo? Fazer conta daquele troquinho. Tá certo? Na hora de receber e na hora de dar. Percebe o jogo? Para eu receber, quero tudo. Para eu dar, eu vou dar o quanto eu acho que o outro tem que receber. E assim eu estou falando numa metáfora, mas é dar de si mesmo e é receber de si mesmo. A leitura que o universo faz, ela é precisa. Os teus movimentos internos levam você para viver o externo. Os movimentos que você tem na sua programação mental mostram a tua realidade aqui fora. O movimento que você tem no seu coração, que tem na sua vibração de luz, cocriam a realidade que você vive a todo tempo. Seria bom se as pessoas pudessem, porque essa é uma fala, eu até entendo, que é uma fala que ela é de difícil entendimento, mas ela é por ressonância. Se tem ressonância, faz o movimento. Olha lá, a Renata pôs ali, eu preciso ser abundante as minhas ações, pensamentos e palavras. Mas tem pessoas que não conseguem nem ser abundantes na escuta. Olha a importância disso. Abundantes na escuta. Isso é importante. Quando eu estou falando sobre escuta, toda vez que o meu ouvido escuta algo que não agradou, ele vem ou com uma justificativa, ou ele vem com uma negação, ou ele vem com descaso. Hoje isso está bem menor, as pessoas estão conseguindo conversar mais. Pelo menos assim. As pessoas que a gente compartilha, né, mais próximo à vida, e a gente compartilha com bastante gente, então a gente está tendo mais liberdade de conversar sobre tudo. E isso é um dos fatores mais importantes da nossa vida, conseguir conversar com as pessoas que nos cercam. Conversar sobre o que se sente, conversar sobre o que te incomoda, conversar sobre as mudanças. Isso é muito importante. Então, por exemplo, quando eu falo, eu posso causar em você um desconforto. Em vez de falar sobre o desconforto, vai para uma discussão. É assim que normalmente acontece nas casas. Por quê? Porque leva para o pessoal. E não é pessoal. Não podemos esquecer que não é pessoal. Que agora nós estamos só trazendo à tona os resíduos internos das emoções para que elas possam ser reconhecidas e liberadas. Então gratidão, você mostrou algo em mim que eu não conseguia perceber. E quando eu não percebia, eu te criticava e te julgava. Agora que eu percebi, eu consegui me liberar e você também está liberada desse papel. Gratidão por você me mostrar o que eu não conseguia observar em mim, as emoções que me prendiam no julgamento sobre as suas ações. É esse olhar. Então é isso, Andressa querida, se você quiser ver se tem pergunta, se tem alguma coisa, podemos passar, que olha, gente, falar 1 hora. Tem um comentário deixa eu achar aqui, da Anitta. Conforme aprendi nas lives, desde que comecei a reconhecer o papel dos meus pais na minha vida e agradecer por tudo que fizeram de bom e ruim como personagens, minha vida mudou. Me sinto abundante. Olha, Anitta, que coisa linda. Lindo mesmo. Eu fico muito feliz porque, evidentemente, não dá para todo mundo vir fazer um processo namorado, vir fazer uma jornada, né? Que também chega nesse lugar bem rápido e saber que a live, né, tá trazendo, né, Andressa, que parceria linda e gigante. Porque falar sobre processo ascensional, falar que a gente tem que mudar de vibração, falar isso, falar aquilo, tem muita gente falando. E como que faz isso? Qual que é a chave para virar? E aí você vai lá fazer o reconhecimento. Gente, reconhece aqui fora o que te incomoda, você reconhece aqui dentro o que te cura.
Ou ao contrário, reconhece aqui dentro o que te incomoda e reconhece aqui fora o que te cura. Os nossos terapeutas, eles chegam toda hora na nossa frente. São todos de graça. Ó, comentário da Lilian. Estou essa semana nesse processo, sentindo-me culpada por causa da obesidade do meu filho. Porque quando ele era bebê, perdi o leite materno, tendo que ficar com meu outro filho no hospital. Como se libertar da culpa? Olha, a gente só se liberta da culpa se a gente reconhece a experiência. Porque a culpa é ignorar que nós estamos fazendo uma experiência com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos relacionamentos, a nossa experiência na integralidade. E para a gente sair da culpa, a gente tem que ir para a compaixão. Mas para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa olhar por que nós estamos sentindo culpa. Porque o teu filho, ele só está mostrando que você tem culpa. Você não tem culpa por causa da obesidade dele. Ele está mostrando que em algum lugar você tem culpa. Aí você vai ter que olhar aonde que está essa energia em você. Tem um histórico. Tudo tem um histórico. A obesidade tem um histórico, a culpa tem um histórico. Mas é preciso investigar melhor. Não dá para falar como fazer, porque não é uma situação, uma chave. Tem que ver da onde que está presa essa raiz. Sempre que acontece uma pergunta assim complexa, né? É importante marcar um mapeamento, marcar uma pedagogia da alma, ou mesmo que seja o estudo do livro que acontece segunda-feira, essas chaves vão virando. Porque o importante é ter acesso a essas chaves, ter acesso às energias. Então, o teu olhar é como sair da culpa? Não, é como reconhecer a energia que te leva para a culpa. Um comentário do Gabriel. Lembrando que ser bom não significa ser besta e perdoar não significa conviver. Eu falo que dentro da nova energia, né, esse negócio de ser bom e ser ruim é somente nessa frequência aqui. O ser bom, ele está sempre ligado a uma busca por aprovação. Sempre. O bonzinho. Esse bonzinho é um perigo. Eu tenho pavor do bonzinho. Mas a gente não precisa ser besta. Ser besta é ótimo. Mas a gente precisa ser justo. E para a gente ser justo, é primeiro com a gente. E o que seria ser justo? Ser justo é quando você compreende que nada é pessoal. Que é sempre o espelho que grita na tua frente, é o espelho que te mostra quem você não é quem você é, mas é quem você experimenta. Qual parte da programação mental você mais experimenta? É uma chave. Por quê? É uma chave que a hora que você reconhece, você elimina. Se eu não posso conviver bem com todas as pessoas que me cercam, se eu tenho que ter restrições a essas pessoas, eu não estou sendo justa, porque eu estou no julgamento. Eu preciso ser boazinha? Também não, mas eu preciso reconhecer que todo ser humano me representa, em algum nível. Tudo que acontece aqui, nesse planeta, me representa, em algum nível. E eu só posso dizer, agora não me representa mais, quando eu sair do julgamento. Tem uma pergunta da Tamires. Poderiam citar alguns comportamentos que já não cabem de nenhuma forma nesse novo momento? Todos os comportamentos que derivam das emoções da programação mental, né? Eu falei bastante. Tem uma página no livro, não sei qual página que é, mas que fala assim, as emoções têm nomes. Então, todas as emoções, elas têm nome, elas são umas entidadezinhas que ficam passeando na nossa cabeça. Né? Não todas as nossas emoções, né? Elas têm um nomezinho, está cheio de diabinho na nossa cabeça, mostrando para nós a toda hora que ali tem uma energia para ser reconhecida. Tudo que você compreende, mas as básicas,
o que nos prende verdadeiramente e dificulta o nosso olhar é julgamento. Ele é um piche. Você julgou, você gruda e é difícil sair. Controle, você atrapalha a vida das pessoas que estão convivendo com você pelo controle. A culpa e o medo. Esses três são as bases da experiência humana. E aí deles derivam os outros. Porque quem tem medo quer controlar. Isso é simples. E aí você controla o tempo todo porque você tem medo de perder, e aí você tem medo de perder o controle. É um jogo entre a programação mental e ela mesma. É uma maluquice essa brincadeira. Comentário da Mirtes. Para sair dessa escassez, precisamos ir fundo dentro de nós. Coragem, pois traz muita dor e sofrimento e desconforto. Mas quando conseguimos passar por este caminho, vem a reconciliação com a nossa alma. Eu estava conversando com até a Vanessa, ela está assistindo a gente, que ela está passando por vários momentos, vários reconhecimentos. Aí ela me perguntou: está sendo assim para você também? Eu digo: olha, 2021, 2022 para mim foi bem pesado, mas agora já está tudo muito fluido. Mas é como a Mirtes falou, né? Tem que ter coragem de se olhar com verdade, né? A Mirtes, não sei, depois se ela quiser, um dia ela vai contar a experiência dela. O dia que ela tentava marcar comigo um mapeamento, menina, e não dava certo. Eu estava sempre para lá e para cá e não conseguia marcar. Aí um dia eu falei, eu vou fazer o seguinte, como eu vou ficar 3 horas na estrada, eu não vou fazer online, eu vou fazer por telefone. Aí eu liguei e conversei com ela por telefone de São Bento até Indaiatuba. Então foi 3 horas de conversa nesse mapeamento. E foi muito grandioso mesmo. Por quê? Porque as chaves que ela precisava para sair, e a escassez dela estava brava, estava muito brava. Ela pode escrever aí depois como é que estava. E a transformação é só a mudança do olhar sobre você. E aí fechou todo o sistema das energias negativas, fechou tudo, acho que o mês passado, que ela não tinha vindo namorada ainda. Ela veio, e aí aconteceu um monte de coisa ainda para mostrar a experiência assim, para ela durante o processo dela. Mas uma guerreira não naquele sentido de ser guerreira, de ficar... ela é uma guerreira, cuida da família inteira. Não, guerreira de lutar bravamente com toda essa programação mental e sair dela. Uma querida, uma pessoa impressionante. Tem um comentário da Edjane. Esse olhar de observação é algo infinitamente pessoal. Uma vez que reconhecemos e liberamos, alcançamos um lugar interno que é libertador e cala profundamente. Só gratidão pelo aprendizado contínuo. Querida, a nossa repórter, ela tem uma voz linda, essa mulher. Ela fala, parece uma artista. Uma querida. Aqui, verdade, aluguel atrasado, sem dinheiro para começar tudo de novo. E foi mesmo isso que aconteceu com a Mirtes. Era zero a abundância dela. Muito lindo isso. Pergunta da Adriana. Quando alguma coisa me tira da calma, me incomoda, me irrita, paro e vou ver por que ressoou em mim. Por que aquilo me afetou? Que emoção provocou em mim e por que isso acontece? Tenho conseguido ver. Então, autoobservação, autorrespeito, autopercepção. Gente, é tudo com a gente mesmo, não tem ninguém fora. Quem está fora ainda é você tentando ajudar que você consiga. Ninguém faz nada para nós. Todos faz por nós. O tempo todo. A ilusão da separação é só nessa dimensão, aonde nós, como fractais inconscientes,
acreditamos que o outro está fazendo para nós e não está. Todos são nossas partes tentando nos ajudar o tempo todo. Ó, a Renata colocou assim: fala um pouco sobre a energia que fazemos o trabalho, quando fazemos na energia da escassez e quando fazemos preenchidos de nós. Não sei falar isso. Eu não sei falar isso. Ah, eu acho que eu sei o que é isso. É assim, os nossos trabalhos, eles são marcados quando a gente recebe a energia que é para trabalhar. É muito doido isso. Mas se a gente fala assim, do nada, vamos fazer um trabalho hoje, o trabalho não acontece. Entende que precisa ter a conexão com a presença? Por exemplo, se eu falo assim, e também se é para acontecer um trabalho, a gente nem está fazendo o trabalho, e de repente chega 12 pessoas em casa para fazer um trabalho e a gente não estava marcando nada. Percebe que não pode ter interferência da programação mental? É confiança. É só isso. Precisamos de confiança e disponibilidade o tempo todo. O tempo todo. Confiança e disponibilidade. Se é para fazer, estamos aqui prontos. Mas não adianta a mente querer criar alguma coisa e fazer. Não nesse campo que a gente trabalha. Porque esse campo que a gente trabalha não tem mais a vontade, a necessidade mental. Olha lá, não é a nossa vontade, mas o campo, quando o campo pede. Temos uma pergunta aqui da Débora. Débora, querida, gratidão, apoiadora do nosso canal. Poderia dar um exemplo de como reconhecer a culpa? A culpa, você tem a sensação que você... eu acho que tem vários tipos de reconhecer a culpa. A sensação que você poderia ter feito mais, a sensação de que você é responsável pelo que está acontecendo na vida do outro, seja mãe, pai, filho, marido. Principalmente, o que eu tenho visto, agora acho que eu vou até falar sobre isso, que vai ser importante. O que tem acontecido? Nós estamos passando por uma limpeza planetária e vai ter, assim, muitas situações em que nós vamos ter que fazer escolhas, assim. Então, o que está acontecendo? Pessoas que têm os pais com muita idade e esses pais estão já sem capacidade, precisando de cuidados especiais. E tem muita gente que está no processo de transição para sair dessa experiência, estão sentindo a necessidade de colocar esses pais num asilo, num abrigo, numa casa de idoso. Só que eles estão ficando com culpa. Então, estão precisando chegar num lugar de ver o que é melhor para esse pai e para essa mãe. O que é melhor para uma pessoa? Que ela esteja num lugar onde ela está sendo cuidada, onde ela está sendo assistida, porque ela já não dá mais conta de ir no banheiro sozinha, não dá mais conta de comer sozinha, ela está entrando em demência, muita gente entrando em demência. Estar num lugar onde ela pode estar assistida, assim como a gente leva uma criança para a creche, nós vamos levar os idosos para a creche também. Por quê? Porque quem entrou nesse processo vai precisar sair da experiência. E essa experiência de ter a dependência, de ter alguém na nossa dependência, ela atrapalha as nossas decisões, porque não dá para ficar no agora. E tem muita gente ficando com culpa de ter que colocar o pai ou a mãe num abrigo. Nossa, eu não tenho coragem de pôr minha mãe no abrigo. Tudo bem, não tem problema. Mas quem sente a necessidade e quem está dividido entre o próprio processo e ficar na experiência, vai rever isso. Porque nós não podemos esquecer que a inconsciência, na lei kármica, ela prevê esses emaranhados. Olha lá, o Leonardo pôs lá, complementando aqui, ó. Ver em primeiro lugar seria, né, o melhor para si,
pois neste caso, quem cuida do outro acaba deixando a própria vida de lado. E isso é muito importante. É muito importante ter essa clareza. Então, vocês já viram que daqui a pouco eu vou para o asilo, né? Você vai para a nave. Isso Eu sim. vou para a nave. A Sônia pergunta: resumindo, só existe você, os outros são espelho? Sim, aqui nessa dimensão só existe a Márcia. Fora são meus espelhos, que me refletem o tempo todo. E, gente, é grandioso quando você olha para os seus espelhos e você vê a grandiosidade de cada um. Esse é o ápice da ascensão. Quando você pode olhar para todos os seus espelhos e reconhecer em cada um deles a grandiosidade que cada um é. Não é que foi, não. A grandiosidade que cada um é. Isso é fantástico, porque você olha e não tem nada ali, você só olha a grandeza. Hoje eu olhei para o rosto do Paulo e falei assim, nossa, é tão interessante olhar para você com os olhos que eu estou hoje, porque eu sei que você não consegue ver quem você é, mas é importante que eu veja, porque daí eu me vejo inteira. É muito gratificante. Então, quando você olha para o outro e você vê a tua inteireza, é que ali já foi curado. Que lindo. A Cristiane colocou assim: já fui voluntária em algumas instituições, gostava. Estou afastada, pois quando penso em voltar, parece que é por culpa. Sou nova por aqui, Hum, um pouco perdida com essa sensação. olha que interessante, isso é tão importante. Muita gente vai fazer trabalho voluntário, né? Muita gente vai ir ajudar os outros. Não tem nada de errado nisso, mas você precisa ver qual energia que está te movimentando a fazer. Aliás, a gente deve observar qual energia está nos movimentando a fazer tudo. Então, por exemplo, tem gente que não consegue manter a tua casa em ordem. Aí, se chega alguém, parece que daí quer mostrar que faz, que deixa bonito, que não sei o quê. Essa energia é correta? Lógico que não. É uma energia em busca de reconhecimento. Ou em casa não consegue ser útil. Aí sai aqui na casa do vizinho a pessoa mais útil do mundo. Isso é legal? Não, é busca de reconhecimento. Porque nós temos que estar felizes simplesmente por fazer. Não fazer por quê. Não, só fazer. Não precisa ter motivo. E isso que ela colocou, ela ia por culpa. Aí ela já identificou. Aí ela pode voltar e ver o paciente ainda. Um bom campo para treinar. A gente precisa olhar isso também. Aonde que eu tenho um bom campo para treinar? Mas ir com esse olhar, estou em treinamento, sabe? Botar uma camisetinha. Estou em treinamento. Isso é importante. O trânsito é um ótimo campo para treinar. Um ótimo campo para treinar é o trânsito. O Hora trânsito, de sair em fila, horário de pico. é. Ó, o Vinícius colocou ali, ó. As emoções têm nomes, na página 202 do Ah, na livro. página 202, as emoções têm nome. É bem interessante esse texto. Traz muito detalhado. E para quem não tem um livro, é um estudo fino, é um estudo cirúrgico da personalidade. Mas não é um livro chato de ler, não, tá? É um livro gostoso de ler porque ele é por assunto, é por página, é uma consulta diária sobre esses sentimentos. E hoje até eu tenho observado que não é a página, é cada parágrafo, né, Andressa? Cada É, parágrafo do livro é um ensinamento. A gente fala, corre o dedo, né? Corre o dedo, fala aí o que é. E o livro é só ligar no telefone que a gente coloca no correio ou pode comprar no Mercado Livre. eu leio o meu todos os dias, ele já tá É bem gostoso, gastinho. é É gostoso muito. falar, né? Corre, assim, às vezes eu falo, ó, falo uma página, né? Porque tem quase 500. Fala uma página e fala um parágrafo. Ah, mas dá certinho, é muito gostoso. Comentário da Ilma. Gratidão é uma expressão que uso muito.
Mas será que sou grata mesmo? Isso aconteceu há 5 anos, quando senti que algo me empurrou para o chão e só soube dizer gratidão, gratidão, gratidão. Até hoje não entendi. Ela teve como é que chama? Uma epifania, não é? Que fala quando a pessoa tem um insight de alguma coisa que é superior, que é o ensinamento divino, né? E é isso mesmo. A gratidão, ela é uma energia que ela tem 40% da energia do amor. Se a gente fosse falar em porcentagem, então a gratidão é 40% da energia do amor. Gratidão por toda a experiência, não importa de como ela foi feita. Então, se eu sou grata pelo que me acontece, me aconteceu, eu já facilito, porque se eu não sou grata pelo que está me acontecendo, eu sou o quê? Ingrata. Eu não gostei. E aí repete até a gratidão chegar. Tem uma história do Crayon da florzinha amarela que é muito legal. Enquanto a florzinha que vinha em forma de florzinha amarela e passava pouco tempo aqui no planeta, porque uma florzinha dura pouco tempo, e ela voltava e reclamava: eu não quero mais ser uma florzinha amarela, não duro nada. O dia que ela agradeceu, ela voltou como uma árvore frondosa que viveu por centenas de anos. Então, nós somos aí, essa florzinha amarela, aprendendo a agradecer de ser a singeleza da flor amarela, né? Não importa que durou pouco, seja o que for, gratidão. Pergunta do Gabriel. E com relação ao sentimento da raiva, creio que no mundo desse é bem compreensível, pois a raiva também pode nos tirar da apatia e fazer com que tenhamos ação. Sim, a raiva, ela é uma energia que cria movimento. A gente só precisa olhar se o movimento que nós vamos criar, ele vai gerar mais raiva ou ele vai gerar o reconhecimento da raiva que tem dentro de nós. Isso quer dizer o quê? Se eu vou pegar essa raiva e agredir alguém, xingar alguém, ou eu vou aproveitar que eu senti esse sentimento de raiva e vou fazer uma análise onde é que ela está. Isso aconteceu com a minha neta. Ela fez um trabalho, tem 12, 13 anos, não sei direito a idade dela, mas ela fez um trabalho e ela viu que ela tinha raiva dentro dela. E ela ficou com muita raiva. Ela estava na expansão e aí cresce, né? Aí ela viu que ela estava com muita raiva. Aí eu cheguei perto dela, ela estava chorando muito, ela falou: vovó, eu tô com muita raiva, minha mente não para. Eu falei: não, a tua mente não para você ver que tem a raiva. E aí ela, né, conseguiu compreender isso. Aí vem para a prática, né? Porque quando você expande, a energia te mostra o que é que você precisa olhar. Aí depois ela amanheceu com raiva. Aí ela falou: nossa, é minha lição. E sabe qual foi a cura da raiva? A gratidão. A gratidão por tudo. A bicicleta estava ruim, gratidão pela minha bicicleta tá ruim, gratidão porque eu não gostei dessa roupa, gratidão, gratidão. A gratidão. A gratidão ameniza a raiva. A Dioneia colocou assim: hoje tive uma experiência linda, prestando atenção numa semente, refletindo eu como uma semente tenho poder e a certeza que vai nascer, crescer e frutificar. E trouxe para me explicar a espiritualidade. Olha aí, ela fez uma analogia em relação ao sentimento, em relação à semente. E realmente agora nós estamos aqui, nessa parte, que é o frutificar. Nós estamos agora prontos para trazer frutos bons. Nos tornamos a semente que foi plantada num terreno fértil, né? Também é uma passagem bíblica. E tem a semente que foi plantada no lugar árido. Então, nós estamos aí multiplicando o jardim de belas flores de Deus, né? A Lilian perguntou: o mapeamento pode ser online? Sim, o mapeamento, ele é online, para quem mora muito longe, né? É online qualquer dia, qualquer hora. É só entrar em contato e marcar. Ó, o Maurício comentou: o trabalho é sempre em nós, mas os gatilhos surgem pelos relacionamentos. Eles são Sim, pistas valiosas de onde precisamos de um novo olhar em nós, na luz que somos.
Exatamente, Maurício, perfeitamente entendido e registrado. Porque quando a gente consegue fazer todos os reconhecimentos nesses espelhos aos quais nós nos relacionamos, a gente, quando reconhece todos esses aspectos, a gente passa a integrar essa parte em nós e cada vez mais nós estamos avançando para a unidade. É exatamente através do outro que a gente se autocompleta. Ó, a Renata colocou ali. Isso sim, mas é para falar sobre a energia que a pessoa tem para realizar. Quando ela está escassa e precisando, não rende. E quando ela Ah, faz, a sim. vida fica enorme. Sim. Nossa, hoje o Leonardo também chegou nessa conclusão. Ele falou assim: "Nossa, eu percebo que quando eu falo assim, ele trabalha prestador de serviço. Parece que quando ele está com medo que o serviço não apareça, some. Está na escassez. E quando ele entrega, aí aparece. É bem interessante isso. Quando você está na escassez, você vive a escassez. Quando você está na abundância, você vive a abundância, porque é uma energia. Quando eu estou no medo, eu não vivo medo. Quando eu estou na raiva, eu não vivo a raiva. Quando eu estou na escassez, eu vivo a escassez. É tudo a mesma coisa, tudo é energético. Nós somos seres energéticos e o que a gente emana toda hora é a energia que a gente está. Por isso que fala assim: o mundo não me dá, o mundo não devolve o que eu quero, mas ele me devolve o que eu sou. Se eu sou escassez, ele vai me devolver a escassez. Perfeito. Olá, Mirtes. Precisei aprender me esvaziar de todas as mazelas. Nos mapeamentos que fiz, me esvaziar para depois me preencher no amor crístico. Agora Uhum, entendo o amor que a Márcia fala e quando vem a abundância. exatamente. E a abundância, ela não vem em forma de dinheiro, ela vem em forma de suprimento. O que é suprimento? Quando a gente, digamos que nós estamos lá no deserto e aí a gente está perdido numa floresta, numa mata, sei lá, e a gente entra numa cabana e tem lá suprimentos. O que a gente precisa naquele momento, isso é suprimento. E a vida, ela passa a ser assim. O que eu preciso, a porta se abre. Isso é abundância. A Surrifo, eu acho que ela está comentando ainda a respeito dos pais, mandar os pais para o asilo, coisas assim. É complicado, mas eles merecem ser mais cuidados atenciosamente. Isso é amor quando reconhecemos isso sem culpa. Sim, cada um vai viver isso de um jeito, mas essa fala foi para quem sente que precisa soltar. E se precisa soltar, ficar naqueles cuidados vai ser mais pesado, tanto para quem faz quanto para quem recebe. Então, isso é uma coisa muito pessoal, mas em ambos os casos tem que ser feito o que a pessoa sente. Se eu sinto que é melhor ficar lá, é melhor ficar lá. Eu não posso ficar porque eu tenho culpa. Porque alguém vai falar que não devia ter feito assim. Eu tenho que ver o que eu sinto em relação a tudo. Não é só em relação a isso, né? Em relação a estar, permanecer numa relação ou não, estar numa condição de ter um filho que já devia ter saído de casa, mas ele está ali ainda na dependência dos pais. Tudo isso tem que sentir. E ver se eu não estou atrapalhando mais do que ajudando. Tem mais uma pergunta da Débora. A gratidão ameniza a raiva, mas se a gente tenta exercitar a gratidão sem o sentimento puro, repetir as palavras podem fazer surgir o sentimento verdadeiro? Ah, não, antes você precisa compreender o que é, mas é sentindo mesmo. É sem sentir, é só a palavra, é querer sair da culpa. Porque a ideia não é você sair de um problema, é você sair da experiência. E para sair da experiência, eu preciso entender o contexto dessa raiva. Eu preciso entender o que é. Primeiro, eu acesso a energia. Porque se tem raiva, tem uma história atrás dessa raiva. Tem um agente, tem um fato gerador, que geralmente está ligado lá guardadinho no subconsciente. Ó, aí uma colocou assim:
Gratidão a vocês. A resposta sobre a raiva trouxe um sentimento que já muito já senti, mas me emocionei, me tocou profundamente, chorei. Tudo é uma imensa gratidão. Amor é tudo que precisamos em nós mesmos. Esse amor que a Ilma coloca aqui é quando a gente se autodescobre na energia de quem somos. É a sagrada presença eu sou. Quando eu me percebo na sagrada presença eu sou, porque eu vou me percebendo que eu estou diferente. Então, quando eu vou percebendo que eu já não olho mais as coisas com raiva, que já saiu do julgamento, que já saiu da culpa, que eu vou percebendo que eu estou me fortalecendo na sagrada presença eu sou. E a sagrada presença eu sou é o amor, e o amor é a ação. Quando nós chegamos nessa compreensão, todas as nossas ações, elas derivam do amor. E as ações que derivam no amor, elas já não têm mais o que tinha na programação. Medo, culpa, julgamento, raiva. Aí eu entro aonde? Na abundância de vida. Ó, já que você estava falando do eu sou, a Vanessa perguntou: qual sua opinião sobre as afirmações eu sou? Então, as afirmações eu sou, se ela está aqui na mente, ela está na mente. A mente não vai querer ser o eu sou, porque a mente não quer sair do jogo, o ego não quer sair. Então, quando eu falo eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Se eu sou, não preciso falar que eu só sou. Não é através de afirmação que a gente chega na Sagrada Presença eu sou, mas a gente chega na Sagrada Presença eu sou quando a gente olha com verdade para as nossas emoções. Só existe um jeito de voltar para casa, quando eu consigo me liberar do que eu não sou. Mas não é falando que eu sou, é me liberando do que eu não sou. E eu não consigo me liberar do que eu não sou falando que eu sou, porque quem fala é a mente. Eu tenho que sentir que eu sou. E para eu sentir que eu sou, o meu campo tem que estar limpo. Nossa, quanto eu sou. E ainda não sou. E penso que sou. A Maria Ângela: é normal parecer que estamos numa gangorra. Um dia parece que aprendemos tudo e de repente estamos voltando para baixo. É normal. Porque essa é a maneira que nós encontramos para nos fortalecer cada vez mais. Toda hora tem uma liçãozinha para a gente fazer. Por quê? Porque o ego ele é muito astuto, ele é muito perspicaz. Ele luta bravamente para permanecer no jogo. Gente, nunca se esqueça, isso é um game. Mas é o ego que luta o tempo todo. A alma só espera o jogo acabar entre ele e ele mesmo. Pode perceber que nós criamos todas as situações. E ao mesmo tempo que a gente cria as situações, a gente vai para a culpa, a gente vai para a raiva, a gente vai para o medo, a gente vai para... Tudo é a gente que cria o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Até acho que a Janaína, acho que ela está assistindo, e a Janaína fez esse trabalho esse final de semana, ela falou, Márcia, pelo amor de Deus, é a gente que cria tudo isso. Ela conseguiu ver o holograma todo. Sim, é a gente que cria o tempo todo. Então, nós ficamos nessa gangorra. Porque a gente limpa uma parte, aí acontece um episódio ali, a gente já dá uma escorregada. Por quê? Porque a gente não está totalmente na presença. Eu sou ainda. Porque quando você está, você já não escorrega mais. Chega do mesmo. É hora de voar. E eu tenho certeza que todo aquele que queira olhar mesmo, com verdade, para as energias que aprisiona nessa dimensão de experiência, eu tenho certeza que vai conseguir essas asas, porque elas estão disponíveis para todos. Estamos fazendo os atendimentos aqui em Indaiatuba, né? Criamos aí um campo maravilhoso para os atendimentos terapêuticos de uma terapia individual com a ayahuasca, e essa terapia ela está acontecendo onde a gente está chamando de a caverna da criação. É um espaço muito, muito gostoso criado aqui em casa para receber esse momento de renascimento que está sendo incrível.
Olha lá, a Renata colocou que segunda-feira, para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho o trabalho, de como acontece, nós temos o estudo do livro, às 20 horas. É um estudo do livro que não é só a leitura, a gente permite que as pessoas tragam as questões, para que as pessoas possam perceber como é que funciona esse jogo da programação mental. É a coisa mais importante que nós temos que fazer agora, é reconhecer como é que a gente funciona. Não é autoconhecimento, é saber como é que nós funcionamos. Essa é a chave. Então, o estudo do livro é segunda-feira, toda segunda às 20 horas. É só entrar em contato com a Renata que ela passa o link desse encontro. É online, tá? E acho que é isso. E para quem quiser adquirir o livro como um livro de cabeceira, um oráculo, é importante, ele traz bastante conteúdo, ele traz muita informação e é impossível não ter ressonância com esses ensinamentos que estão aí. A Ilma está perguntando, Márcia, como é uma jornada? A jornada ela começa na sexta-feira, termina domingo. A gente vai falar mais ou menos tudo que a gente falou aqui. A gente vai trazer, só que vocês que vão trazer os conteúdos para o reconhecimento, né? Para ver aonde que estão esses emaranhados, aonde que estamos enroscados, para poder liberar. Então, quem foi na jornada, que a gente faz uma vez por mês, conseguiu chegar nesses lugares, porque a gente tem, dentro da programação mental, a gente tem um olhar muito equivocado em relação à nossa vida. E as jornadas, ela traz essa clareza, ela traz essa expansão para você olhar de uma forma bem lúdica sobre a verdade, sobre a ilusão que a gente vive. Então, essa jornada, ela acontece uma vez por mês, sempre nos portais, lá em Santo Antônio do Pinhal. E agora a gente vai começar também a fazer em alguns lugares, a gente está vendo, agora vai fazer ali perto de Belo Horizonte, a Renata que sabe direitinho aonde que é, e sempre grupos pequenos, né, pela própria necessidade de todos terem tempo de olhar para essas questões, porque na realidade não é tomar o chá, não é tomar ayahuasca, o negócio é procurar aonde que essas conexões da programação mental estão energeticamente presas. Então, precisamos liberar isso. O chá, ele faz um trabalho maravilhoso. Depois que a gente traz esses conteúdos, é como se fosse um fechamento, esse entendimento. Aí, a programação mental, compreendendo que ela já foi percebida, né, onde ela tinha as gavetinhas fechadas, ela já foi aberta, o chá, ele traz a possibilidade de você reconhecer com bastante profundidade essas prisões. Ó, a Su está perguntando, tem algum vídeo que fale sobre essa ressonância? É que já fiz tantas ressonâncias devido às cirurgias que passei por retirar os tumores que tive que extrair há 10 anos atrás. É que a ressonância que ela está falando aqui, acho que não é a mesma Acho que ressonância que eu não estou é a falando, mesma. né? A ressonância que eu estou falando aqui é quando o que você ouve faz sentido para você. Essa é a ressonância que eu estou falando. Então, a programação mental, quando chega essa nova informação, quando chega a informação da luz, luz é informação que liberta. Então, quando chega essa informação que a programação mental vislumbra que ela está sendo descoberta, ela tende a ter uma negação. Ela tende a não querer ouvir. Ela tende a querer confrontar. E quando a gente tem ressonância com a fala da nova energia, é porque a gente já está mais livre de todas essas questões mentais. Então a gente tem, olha, aquilo lá eu não consigo entender, mas faz sentido em algum lugar para mim, porque não é aqui, é no campo. Então, às vezes, eu não entendo o que a Márcia está falando. Isso acontece muito. Eu não entendo o que a Márcia fala, mas eu sinto que tem alguma coisa ali para mim. E aí, quando a gente vai cedendo para essas novas informações, a gente vai abrindo a possibilidade da compreensão chegar sobre o que é a verdade sobre a ilusão.
Gente, é tão sério isso que, assim, eu recebi o texto, eu pus no livro, a Andressa leu. Aí um dia eu estava fazendo um trabalho em que, quando eu ouvi o que ela leu, que eu escrevi, aí a ficha caiu aqui. Aí eu tive ressonância. Por quê? Porque como esse livro não foi escrito através da programação mental, esse livro ele foi escrito através de expansão. Então, eu falava, gente, olha, era isso. Eu mesmo tinha escrito, mas eu mesmo não tinha feito a lição ainda. Então, o livro serviu para mim também. Então, às vezes, a Renata pega o livro, que eu estou lá com as minhas questões, ela fala, mãe, lê o livro dessa autora aqui, ó, na página tal, talvez te ajude. Querida. Ah, é verdade, porque tem hora que eu tenho posto muito os seus textos, tá? Eu tenho posto muito os seus textos na jornada, e às vezes, quando eu ouço, eu falo, gente, olha a profundidade disso. E eu não tinha nem me dado conta. Essa jornada mesmo, eu pus um texto que foi canalizado da Mãe Maria mesmo. A grandiosidade que é aquilo, as dicas todas que estão ali para você reconhecer essa matriz. Então, vale a pena ler esse livro e deixar ele na cabeceira ali. Márcia, querida, quase 2 horas de live. Quer falar mais Pois alguma é. coisa, gente? Deixa eu só ver. Vê aí, o que a Sônia escreveu? Eu uso a palavra frequência para essas pessoas não confundirem com ressonância magnética, embora seja Hum, basicamente a mesma coisa. entendi. Uhum. Eu nem pensei nisso, em ressonância magnética, mas é a mesma coisa. Né? Eu tenho ressonância com determinada frequência ou não. Que bacana. Olha o que a Renata colocou aqui, ó. Estou na maratona dos vídeos do canal Márcia Flix. Boa! Gracinha. Ai, ótima. Às vezes fico boiando na live. Será que o livro vai me ajudar? Com certeza. Com Vai. certeza ajuda, porque tem toda a energia ali, né? O livro tem muita energia. É incrível, né? A gente tá. Sempre tem o que a gente tá precisando ali. Sempre. Ó, o Sempre Gabriel tá tem. perguntando. Falando em ressonância, é verdade que quando vemos horas com números repetidos seria um sinal do universo? Sim, tem gente que acredita nisso, né? Que são números mestres, né? E como dizem que também o mundo é matemático, gente, tudo existe, tudo pode ser que seja, tudo é verdade, tudo é ilusão, desde que você tenha ressonância com o que você está vendo. Então não adianta eu tenho ressonância com uma coisa, você não tem ressonância com o que eu tenho, não adianta você querer ter ressonância. Não vai chegar um momento que a gente vai conseguindo compreender o que, que tem no nosso campo, o que, que a gente aproveita, o que, que a gente deleta. Então, acreditar para mim é uma coisa muito séria. Porque se eu preciso acreditar em alguma coisa, é porque está fora de mim. Porque se está dentro de mim, eu não preciso acreditar, eu sou aquilo. Então, a limpeza que a gente faz no campo vai nos colocando cada vez mais próximo dessa verdade que nós somos. Quanto mais eu observo o que eu não sou, mais eu me ligo no que eu sou. E eu sou o quê? Eu sou o que eu sou. Eu sou o amor. Ah lá, a matemática resume o amor de Deus. Eu não tenho nível mental para compreender isso, mas pode ser que um dia eu compreenda. Se Deus é uma frequência, é possível que ele seja um, matematicamente falando. É possível. Ah lá, eu falei um negócio sem saber e ela disse que é isso mesmo, tá? Somos um. É um Deus bem sintetizado, né? Imagina, uma explosão de amor, esse reconhecimento. Isso é fantástico demais. Então, Márcia, querida, gratidão por esse seu servir a todos nós. Gratidão é Acredito minha. que, como eu, a gente. Nossa, para mim é uma renovação na semana. É muito Eu bom, saio, né? eu saio da live muito abundante. Eu gosto também.
Gente, eu espero que vocês tenham sentido o que realmente é ser abundante e ser escasso, que eu acho que esse era o motivo principal dessa live. Tudo está vinculado ao que a gente sente em relação, primeiro a nós e depois no externo. Gente, um beijo para todos vocês. Que essa sensação de mudança para uma frequência mais elevada esteja atingindo realmente o campo de todos vocês. E que vocês possam sentir com toda a força da luz do amor de Deus, quanto esse Cristo já está manifesto em nossas vidas, em nosso coração, em nosso lar, e isso se estendendo cada vez mais, aonde os nossos olhos alcançarem e aonde os nossos olhos fechados puderem sentir. Que esse Cristo, que já está habitando o coração de todos nós, se manifeste no dia de amanhã, através do olhar de cada um de nós, através do falar e através do sentir e ouvir. Que cada um possa levar essa manifestação crística aonde estiverem e que a transformação aconteça através da nova ação, que é o amor livre que nós somos. E assim é. Gratidão, querida. Tenha uma boa Gratíssimo. noite. A todos vocês, meus queridos, também tenham todos uma noite maravilhosa. E até a próxima. Até a próxima.